meus queridos alunos, um bom dia, uma boa noite, uma boa madrugada, uma boa tarde para aqueles que estejam assistindo aí em mais uma transmissão aqui, mais um módulo da LAC Concursos. Para quem não se lembra, não conhece, aqui quem vos fala é o professor Silvio Soares, professor da LAC Concursos, que retorno mais uma vez aqui, né, a esse grande curso sobre o convite do nosso grande professor Luiz Antônio, para que a gente possa o quê, pessoal? Darmos continuidade aí aos módulos da disciplina de Direito do Consumidor. Uma disciplina muito tranquila, bacana e que hoje é bastante cobrada também nos nossos concursos públicos, né? Então estamos aqui para que a gente de alguma forma ou outra possa facilitar a compreensão de vocês sobre este conteúdo. E hoje eu reservei para vocês nesse módulo, pessoal, para que a gente trabalhe um pouquinho de forma bem tranquila sobre os direitos básicos do consumidor, né? O artigo 6º da Lei 8.078 de 1990, um tema muito focado aí em primeira fase de OAB, focados também em alguns concursos como primeira fase do Banco do Brasil, para alguns cargos, magistratura, defensoria, Ministério Público. Então é importante que a gente esteja antenado e que a gente guarde, pessoal, né, esses critérios simples e exigíveis hoje através do artigo 6º do nosso Código de Defesa do Consumidor. Mas é claro, pessoal, que antes de nós adentrarmos ao conteúdo dos direitos básicos, eu queria simplesmente passar uma chavinha dentre os módulos já estudados aqui por vocês sobre a parte da conceituação estabelecida nas relações de consumo. Nós já trabalhamos elas em outros módulos, mas aqui, pessoal, eu gostaria já de aproveitar, né, esse início de novo módulo para a gente trazer esses apontamentos como uma orientação e indicação, uma complementação para que você também a carregue aí para o seu dia a dia, já acumulado aos outros módulos de conceituações que nós já trabalhamos aqui com vocês. Então eu lembro, pessoal, que nos outros módulos nós falamos um pouquinho sobre, né, os critérios conceituadores de consumidor e fornecedor. E findamos lá trabalhando os critérios básicos sobre fornecedor. Então, alguns pontos cumulativos que é importante que também vocês fixem para o seu dia a dia é o seguinte: na parte da conceituação de fornecedor, pessoal, além de todas as características já estudadas, é sempre bom observar que a responsabilização atribuída na relação ela vai ser solidária. Foi o que nós já trabalhamos e identificamos para você que ela surge através de um princípio, né? Princípio da solidariedade, onde todos que estiverem ali distribuindo este produto ou serviço participarão, certo, da reparação de um futuro dano que possa ocasionar ao consumidor. Então é aquela cadeia gigantesca, desde o fabricante até mesmo o fornecedor imediato, que é aquele que coloca o produto na prateleira, que divulga diretamente esse produto e entrega à mão do consumidor final, que são vocês, tá? Então isso é bastante importante, só a critério mesmo de fixação. Aqui o próprio artigo 7º, pessoal, que é um artigo bastante interessante, né? Artigo 6º e 7º aí, que vão trabalhar com a figura dos direitos básicos, ele traz um apontamento bastante importante diretamente no seu parágrafo único, falando o seguinte: tendo mais de um autor, a ofensa, no seu parágrafo único do artigo 7º, fala que todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. Então nada mais o CDC quis nos dizer, pessoal, que a responsabilidade solidária vai ser atribuída. Então não tem como, regra, quando o produto for identificado no vício, um problema, uma circunstância que torne aquele produto impróprio, inadequado para ser utilizado ou consumido, algum desses fornecedores possam sair da cadeia. Por quê? Pela cadeia de fornecimento, todos respondem solidariamente. Professor, mas medidas, né, mediações serão aplicadas entre eles? Pessoal, isto não é um problema do consumidor. O consumidor tanto pode acionar todos, quanto pode acionar somente um deles. Ah, professor, mas não é solidária? Sim, mas em muitos casos práticos, olha que interessante, nós falamos de uma solidariedade, beleza, teremos lá uma complementação gigantesca, muitas vezes, de fornecedores.
mas às vezes eu não consigo identificar todos, às vezes eu não consigo localizar todos. Imagine se a lei obrigasse que nós tivéssemos que colocar todos numa ação. Muitas vezes o consumidor ficaria no prejuízo, porque o consumidor não consegue localizar, na maioria dos casos, todos. Então por isso a legislação falou, tanto pode ser todos na solidariedade, como eu posso chamar um somente desse rol de fornecedores. Se eu chamo um, a lei atribui a este um o direito de regresso. O que é isso, professor? Aquele único que reparou o dano constituído, caberia o direito de produzir uma ação reparatória, pessoal, de regresso contra os outros fornecedores. Mas aí é eles com eles. Ou seja, aquele que foi acionado já reparou o dano que ele produziu ao consumidor, tá? Então isso é bastante importante, fixem isso para que vocês deixem de errar qualquer questão relacionada a essa situação. E por fim, nesta base, pessoal, que aqui estamos trabalhando sobre essas responsabilidades, é bom notarmos o que? Algumas excepcionalidades, algumas exceções. E aqui, pessoal, nós citamos uma exceção bastante importante falando o seguinte: comerciante por defeito do produto, responsabilidade subsidiária. É isso mesmo, pessoal, responsabilidade subsidiária. Artigo 12 e artigo 13 do nosso Código de Defesa do Consumidor. Então, o que acontece? Em qualquer questão que possa vir a ser cobrado de vocês, independente do concurso que vocês aí estejam fazendo, pessoal, prestem bastante atenção. Se nós tivermos uma afirmativa indagando qual é a responsabilidade base ou qual é a responsabilidade regra do Código de Defesa do Consumidor, podem marcar de olho fechado. Responsabilidade objetiva e solidária. Perfeito. Mas, caso nós tenhamos alguma afirmativa perguntando de exceções, se elas são aplicáveis ou não, se elas existem ou não, tomem cuidado que elas existem, hoje previstas no artigo 12 e 13. Sempre que falarmos da figura de um defeito, que também iremos estudar em outros módulos, lembrem-se que o defeito, quando constituído, gera uma subsidiariedade ao fornecedor. Então nós quebramos, pessoal, certo? A cadeia solidária e aplicaremos uma cadeia subsidiária. É isso mesmo. Então, quem que vai ficar lá na ponta? Qual que é aquele fornecedor que entrega o produto ao consumidor final? É o que nós chamamos de comerciante, não é verdade? É aquele mercadinho que está entregando ali o pacote de arroz para você, que está entregando a lata de extrato para você. Notem que ele não sai da responsabilidade, mas ele responde de forma subsidiária. Para quem é de outra área que não seja do direito, o que seria essa responsabilidade subsidiária? A responsabilidade subsidiária é aquela, pessoal, onde determinada pessoa não responde em primeiro momento. Ele fica aqui guardadinho. Ou seja, ele só poderá vir a ser responsabilizado quando esta primeira pessoa não for localizada ou quando esta primeira pessoa comprovar que já não tem mais condições de arcar com a reparação daquele dano, como, por exemplo, uma insuficiência financeira. Aí sim, eu vou aqui embaixo tocar em quem? Aquele responsável subsidiário. Então o próprio nome já diz, sub vem de abaixo. Então quando eu falo subsidiariedade, é como se fosse uma responsabilidade secundária. Bato na porta do primeiro, não achei, posso chegar à porta do segundo. Por isso, a subsidiariedade, tá? Esta excepcionalidade será aplicada em regra quando tratarmos de defeitos do produto, tá, galera? Defeitos, o que seria isso, professor? Para mim tudo é defeito, mas para o Código de Defesa do Consumidor é um pouquinho diferente. Eu quero que vocês fixem da seguinte forma, vocês que estão aí estudando, galera. Vício é anomalias simples. Ou seja, quando o produto
ele deixa de cumprir a sua função. Quando o produto, galera, ele deixa de funcionar. Então, se eu compro um celular, esse celular não aparece imagem no touchscreen, na tela dele. O que ele tem, professor? Em regra, ele terá um vício. Vício, mera anomalia que torne este produto impróprio para ser consumido ou utilizado. Então, o notebook, quando não liga, pessoal, tem um vício. O celular, quando não aparece a imagem na tela, tem um vício, certo? Agora, o que eu falei que eu tenho no quadro aqui como exceção? Eu falei que eu tenho no quadro como exceção as circunstâncias do defeito no produto. Então, o que seria esse defeito, pessoal? O defeito, ele seria o que nós chamamos de vício qualificado. Então, eu preciso ter este produto não funcionando, mas qualificado por uma outra característica. Qual seria? O defeito é quando esse produto que não funciona, ele, além de não cumprir com a sua função, com a sua característica criada, ele atinge a integridade física, a saúde ou a segurança do consumidor. É isso mesmo. O defeito, que também iremos estudar em outros módulos, nada mais é que o que nós chamamos de responsabilidade pelo fato. Ou seja, um acontecimento que ali vai ser produzido, que este produto ou serviço utilizado, ele vem a atingir a integridade física, saúde ou segurança do consumidor. Então, como que eu vou diferenciar isso na prática, professor? Para eu lembrar que no defeito do produto, a responsabilidade do fornecedor imediato, que chamamos de comerciante, será subsidiária. Galera, lembra-se do mesmo exemplo que eu falei do celular? Comprei o celular. No momento que eu fui ligá-lo, professor, ele não acende a tela. Então ele tem ali um problema quanto à função que ele foi criado, né? Ele está com um vício. Perfeito. Mas notem que o momento que ele não ligou a tela, que você apertou o botão Power, além de não ligar a tela, pum, ele explodiu na sua mão, desferindo aí alguns cortes e, consequentemente, uma queimadura de primeiro grau. Neste momento, pessoal, olha a qualificadora que eu tenho, né? O produto não funcionava, mas além de não funcionar, ele se estendeu o quê? A atingir a integridade física. Então, se ele atinge integridade física, saúde ou segurança, ele deixa de ser vício e torna-se um defeito. Então, o defeito, a responsabilidade pelo fato, é nada mais, nada menos que um acidente de consumo. Trouxe um acidente de consumo, deixo de lado o vício e ali teremos um defeito, uma responsabilidade pelo fato daquele produto. Tá, pessoal? Mas fiquem tranquilos, isso é simplesmente alguns apontamentos para que a gente tenha essa noção do que trabalhamos na parte conceitual nos módulos anteriores, tá? Então eu sempre gosto de trazer isso como um fechamento, na realidade, para que vocês possam carregar. Eles também são influenciáveis diretamente ao que nós iremos falar dos direitos básicos, então por isso que eu gosto sempre de deixá-lo ele aqui neste módulo dos direitos básicos do consumidor. Bacana, galera? Então vamos para frente, vamos para o tema hoje base que a gente vai estudar. Falaremos dos direitos básicos do consumidor, que hoje estão previstos no artigo 6º do nosso CDC. Mas é sempre bom alertarmos, pessoal, alguns pontos importantes de súmulas que o STJ nos traz. Aqui eu trouxe duas súmulas, né, pessoal? Diga-se de passagem, novas, dentro do Superior Tribunal de Justiça, que já foram cobradas em concursos, como o Banco do Brasil, que já foram cobrados em concursos como a magistratura, e é sempre bom que nós fiquemos antenados. Primeiro, da aplicação deste Código de Defesa do Consumidor, pessoal, né, aos serviços bancários. Porque se nós observarmos,
o artigo 3º, que conceitua o fornecedor, ele estabelece que ali os serviços prestados são todos os serviços, inclusive aqueles de natureza bancária, de natureza de crédito ou congêneres. Então, a instituição bancária está ali, pessoal, dentro do nosso CDC, dentro da relação de consumo. Mas é claro que, como já dito, a toda regra possui exceções. E aqui nós trouxemos algumas delas. Olha para você ver a súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça do nosso STJ. Ela traz uma afirmativa seguinte: o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Então a súmula 297, ela já deixa o quê, pessoal? Bastante claro, específico, objetivo a aplicabilidade do nosso CDC às instituições financeiras. Mas notem uma excepcionalidade que nós encontramos aqui na súmula 563, também do STJ. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas. Então, olha que bacana, pessoal, e olha a pegadinha que a súmula 563 pode trazer nas suas vidas, pode trazer naquela questão da sua primeira fase. Então, olha que interessante. CDC é aplicável às instituições financeiras. CDC é aplicável às previdências de entidades abertas. Galera, então observem o seguinte. Lembra-se que existem algumas instituições que têm o tal do fundo de pensão? Acho que a Vale é um exemplo disso, né? Quem trabalha na Vale vai participar do fundo de pensão. Seria como se fosse uma previdência fechada, uma previdência criada somente para os funcionários da Vale. Então ali eu estou falando de uma previdência complementar fechada. Estas modalidades de previdência, galera, não se aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, tá? Então fiquem atentos. Eu tenho regra na súmula 297, mas eu posso ter exceções, como o caso da súmula 563. Então, se vier alguma questão falando de fundo de pensão, determinando que aquela previdência complementar ela é simplesmente para aquele conjunto de pessoas, esqueça, galera. Aí nós iremos tratar o quê? De regulamentações que serão determinadas internamente para aquele grupo, onde a Vale, em conjunto com os representantes daqueles empregados, trarão alterações estabelecidas conforme a previdência fechada criada. Bacana? Agora, se nós tivermos uma previdência complementar aberta, sem problema algum, tá, pessoal? Um exemplo, às vezes você pode ter uma previdência, né, que você adquira no Banco X, né? Muitos adquirem previdência complementar, porque sobreviver com essa previdência do INSS ninguém merece, né, galera? Infelizmente, nós somos muito prejudicados no Brasil, ninguém é valorizado, a cada dia que passa o governo vem a nos detonar um pouco mais. Então a gente precisa de uma previdência complementar aberta. Então você procura a sua instituição financeira de confiança e acaba, né, pessoal, fazendo a sua previdência complementar. Teve problemas, né, pessoal, nesta previdência complementar aberta, feita por vocês, nada impede que vocês utilizem da súmula 297, tá? Aplicando o CDC àquela determinada instituição financeira no qual você reivindicou a sua previdência privada aberta ou previdência complementar. Bacana? Tranquilo? Guardou esses dois apontamentos? Ótimo. Professor, e se lá na minha prova falar da previdência pública? Diga-se de passagem, INSS, Instituto Nacional da Seguridade Social. Professor, recolho normalmente, né, o meu INSS, né, a empresa onde eu trabalho cumpre com todos os regramentos estabelecidos pela consolidação das leis trabalhistas.
mensalmente recolhe lá o meu INSS lindo e maravilhoso. Galera, qualquer relação entre você e o INSS, esta previdência, entre aspas, pública, não se aplica-se Código de Defesa do Consumidor, tá? Então, olha que aqui estamos falando de previdências complementares, né? Então, são espécies de previdências privadas, tá? Então, fiquem bastante atentos. Nós temos que observar que previdências complementares fechadas também não se aplica CDC. Previdências complementares abertas, teremos a aplicabilidade tranquila, pessoal, né? Da aplicação do nosso Código de Defesa do Consumidor. Show de bola? Tenho certeza que vocês guardaram isso. Professor, mas por que tratarmos sobre essa situação? Porque ela é de suma importância, já foi cobrada, como já dito, em outros concursos, e eu vejo muitas vezes os nossos alunos errarem, né, pessoal? Ou perderem a sua questãozinha, seja lá do Banco do Brasil, seja lá da primeira fase da OAB, da magistratura, da defensoria, por causa o quê, pessoal? De pequenos detalhes como esse, tá? Então tomem bastante cuidado e vamos para o que nos interessa. Falarmos um pouquinho sobre os direitos básicos do consumidor, né? Professor, aonde que eu vou achar esses direitos básicos, né? Lá no início hoje do nosso módulo, nós falamos que os direitos básicos eles se encontram no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. Professor, então se eu tive dúvida, aonde que eu vou fazer a leitura desses artigos? Artigo 6º. Nós vamos trabalhar aqui, pessoal, com 10 incisos. Artigo 6º, 10 incisos que falam um pouquinho, né, pessoal, das situações hoje existentes do nosso Código de Defesa do Consumidor, tá? E o que nos traz, pessoal, os nossos 10 incisos do artigo 6º do CDC? Olha que interessante. Primeiro, são direitos básicos dos consumidores, né? A proteção à vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos ou serviços considerados perigosos ou nocivos. Pessoal, olha que interessante, já nos traz o inciso 1º do artigo 6º. O inciso 1º do artigo 6º, ele já nos deixa bem claro que o fornecedor, ele deve colocar produtos no mercado de serviço, certo, pessoal? Desculpe, produtos no mercado de consumo ou serviços no mercado de consumo que tragam proteção à nossa vida, à nossa saúde, à nossa vida, à nossa saúde, à nossa segurança. Ele tem que trazer uma proteção à nossa integridade física, tá? Tanto é verdade, pessoal, que quando nós falamos em direitos básicos do consumidor, nós acabamos lembrando também daqueles módulos passados que estudamos aqui sobre os princípios básicos. Ou seja, o Código de Defesa do Consumidor, como já dito, é uma lei principiológica. Então está aqui no artigo 6º já um princípio também trabalhado por nós, que é o princípio, pessoal, da saúde e segurança. Ou seja, todo fornecedor, ele tem que trazer essa proteção necessária. Ele tem que alertar, pessoal, de todos os perigos inerentes ao produto ou serviço que ele está oferecendo. O grau de nocividade que esse produto traz à sua segurança, à sua saúde, quando ele é utilizado. Então, se nós tivermos, por exemplo, uma questão da nossa prova de OAB, ou do Banco do Brasil, ou tão mesmo da magistratura, que lhe pergunte o seguinte: é proibido colocar um produto nocivo à saúde no mercado de consumo? Às vezes, quando vem uma afirmativa como tal, você marca como verdadeiro. Você vai lá e marca, faz um X. Pô, professor, a resposta é essa. Tá lá, alternativa A. Mas, galera, isso é pegadinha. O CDC, ele, em regra, não proíbe a colocação de produtos nocivos. Ele, na realidade, limita o fornecedor que, no caso de colocação de produtos como tais, ele tem que estabelecer todas as informações necessárias quanto à nocividade daquele produto para que ele possa ser colocado.
É claro que quando ele tem um alto grau de nocividade, riscos à sua saúde e segurança, ele será proibido. Mas o que eu quero deixar bem claro, que produtos que tenham nocividade à saúde, não tem uma proibição de plano. Vocês estão me entendendo? Ele pode ser colocado, desde que contenha todas as informações necessárias. Então, um ponto importante, um exemplo que eu falo, são os agrotóxicos. Os agrotóxicos faz mal à saúde? Professor, faz, nós sabemos que faz. Mas notem, eles são proibidos? Muitos deles não. Eles são colocados no mercado de consumo, eles são disponibilizados ao consumidor, mas sempre o que, pessoal? Que traga índices de risco, perigo, consequentemente nocividade à nossa saúde, ele tem que ser devidamente informado. E quando há altos riscos, altos graus, quebra-se esse limite. Aí sim ele se torna-se proibido a ser colocado no mercado. Mas caso não, pessoal, eu tenho a obrigatoriedade de comunicação. Que aí vamos estudar outro princípio importante aqui também, que é o princípio da informação. Informação clara, precisa e legível sobre os produtos e serviços colocados no mercado de consumo. Bacana? Então este é o nosso primeiro direito básico que temos aí no artigo 6º. 2. A educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações. Galera, o que acontece? Nós falamos aqui, né, de políticas públicas também que são exigidas, cobradas pelos nossos entes governamentais, pelo nosso governo. Criação de políticas públicas, né, pessoal, para trabalhar a educação para o consumo, né? Hoje o Brasil, a cada dia que passa, está desenvolvendo mais, né, políticas públicas, observando a preocupação que o Estado tem com os consumidores. Estamos agora observando uma lei belíssima que foi criada, pessoal, que é a lei do superendividamento. É um exemplo que eu gosto de trazer aqui. É uma forma que nós temos do governo criar políticas públicas para desenvolver uma educação para o consumo também. Para demonstrar que hoje existe a possibilidade daquele que esteja superendividado, cumprindo os critérios da Lei 141/81 de 2021, que ele possa o quê, pessoal? Quitar essas dívidas, buscar acordos que ele possa devidamente pagar na forma mensal, para que isso não retire dele, né, pessoal, o mínimo substancial, para que ele possa sobreviver com um determinado valor e ao mesmo tempo tirar um pouquinho daquilo para que ele possa quitar as dívidas abertas que ele possui. Então a lei do superendividamento é uma política pública também que os nossos governantes já observaram e nos trouxeram, que os nossos legisladores criaram no intuito do quê, pessoal? De facilitar a vida daqueles que não têm condição e que hoje estão super endividados, tá? Então é claro que a gente vai ter um módulo falando só sobre lei de superendividamento, que é uma lei belíssima, é nova, é de 2021 e que com certeza vai ser cobrada em uma diversidade de futuros concursos públicos, tá? Então é importante nós observarmos a educação para o consumo, o governo também incentivando, né, levar pessoal às escolas, cursos, capacitações dos professores para que ele possa trabalhar essa educação do consumo para com os seus alunos, né? Políticas públicas como conferências, palestras que devem ser levadas à população para que eles entendam dos seus direitos, para que também muitas vezes respeitem direitos que o fornecedor possui, para que nós tenhamos o que, pessoal? Um equilíbrio nessas relações de consumo. Nessa segunda parte também nós falamos o que, pessoal? Assegurar a liberdade de escolha e igualdade nas contratações. Isso também é importante, demonstrarmos através dessas políticas públicas que o fornecedor tem que respeitar os consumidores, que o fornecedor tem que dar essa liberdade ao consumidor de escolher o que mais lhe agrada, o que mais muitas vezes lhe trará o que? Benefícios, não o obrigando, não o determinando que ele deva levar aquele produto específico ou tão mesmo aquele determinado serviço.
Então, eu não posso, como fornecedor, quebrar a liberdade de escolha, tá? A liberdade de escolha é um direito básico atribuído a todo fornecedor. Bacana? Vamos lá então, pessoal. 3. A informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com a especificação correta de quantidade, características, composições, qualidade, tributos, incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. Então, novamente, pessoal, você vê que nós temos uma cumulatividade, né, do inciso 1 com o 3, né? Parece que eles estão interligados, porque o 3, novamente, pessoal, ele fala sobre riscos que o produto pode apresentar. Ele fala das características, né, pessoal, que devem estar claras, precisas, legíveis, para evitar o que, pessoal? Qualquer tipo de risco à saúde ou segurança. Então aqui é importante nós falarmos no inciso 3 do artigo 6º, pessoal, que ele deixa bem claro um outro princípio já estudado em módulos anteriores, que é o princípio da informação. O princípio do dever de informar. Ou seja, eu tenho a obrigatoriedade como fornecedor, galera, de trazer essas informações para evitar que você não tenha um critério, pessoal, né, de liberdade na escolha do seu produto ou serviço. Então, se eu tenho ali todas as características claras, precisas e legíveis em todos os produtos ali ofertados, eu não vou quebrar o direito de escolha, a liberdade de escolha que eu tenho em trazer para mim, em adquirir o produto que eu acho mais benéfico. Então ali eu não tenho uma obrigatoriedade entre levar A e B. Eu vou levar aquele que eu tenha mais vontade e que entenda ser mais benéfico à minha pessoa. Então isso é importante, pessoal. O princípio da informação, para mim, é um dos princípios mais importantes que nós temos no artigo 6º. Porque é através dele que nós reivindicaremos a este fornecedor o cumprimento da lei, tá? Então, pessoal, colocou o produto, o preço sempre deve estar em destaque. As características daquele produto, se ele é 110, se ele é 220, né, pessoal? Se ele tem alguma característica especial que ali deve ser trazida, né? Se para que ele cumpra com determinada função, ele tenha que ter incluso ali um acessório, e esse acessório não vem em conjunto com ele, tem que ser informado, para que você não seja induzido a erro e para que você não quebre, você fornecedor, o inciso 3 do artigo 6º, que é o princípio da informação. Então assim, pessoal, eu brinco bastante, mas direto ontem mesmo, né, assistindo TV em casa, a gente vê algumas grandes marcas, algumas grandes lojas de eletrodoméstico fazendo divulgações contrárias ao próprio artigo 6º. Ontem mesmo estava aparecendo a divulgação de uma loja na TV falando sobre a divulgação, a publicidade de vários produtos, preço de vários produtos que ele está ofertando em virtude do período, né, do mês do Dia dos Pais, que é agosto. Bacana. Mas quando você observa lá, pessoal, a publicidade, ele fala assim, ó, venha comprar o seu, né, vamos supor lá, deixa eu ver, o seu computador, 10 vezes de R$1.000. Só que ele não aparece, pessoal, o preço à vista. Ah, professor, mas 10 vezes de R$1.000 dá R$10.000, é fácil de calcular. Mas galera, não é porque é fácil de calcular, é porque é obrigação do fornecedor. Então muitas vezes o que acontece? As prestações é um grande atrativo para o consumidor, tá? Então às vezes eu posso colocar lá, ó, TV 21 vezes de R$500. Pessoal, em nenhum momento ele está lá divulgando o valor total. Qual que seria a negatividade disso? A compra daquele produto através do valor da parcela. Você não faz o cálculo, o seu cérebro não emite naquele momento, pessoal, não cativa o valor total, porque ele já não está sendo divulgado. Então é uma ideia hoje, pessoal, e uma tática feita pelas grandes empresas para cativar você pelo valor da parcela e não pela integralidade cobrada pelo produto. Então você fala assim, não, R$500 para mim, poxa, eu ganho 2.500.
Se eu vou aplicar só 500 aqui, vai sobrar 2.000. Excelente, eu quero a TV, eu vou comprar. Mas você não calcula as 21 parcelas. Por quê? Porque lá ele não lhe traz o valor à vista. Então ele quebra com o princípio da informação. Isto, pessoal, não pode ocorrer, tá? Apesar que a gente vê, que a gente observa todos os dias esta prática abusiva no mercado de consumo. Mas como aqui a gente está detalhando essas circunstâncias para concurso, concurso é lei, concurso é regra, ou seja, não pode acontecer. Bacana? Se você passar por isso no dia a dia, também exija. Pode pegar o Código de Defesa do Consumidor, que por meio de lei federal também é obrigatório que todo estabelecimento comercial tenha um exemplar à disposição e de forma visível ao consumidor, sob pena de multa que atinge mais de R$1.000, tá? Então fiquem bastante atentos. Bacana? Vamos lá então. 4. É direito básico do consumidor a proteção contra publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento do produto ou serviço. Aqui também, pessoal, é bastante interessante nós observarmos, e é uma circunstância que também iremos estudar em um módulo específico, que são as publicidades, as práticas comerciais, né, desenvolvidas no mercado de consumo. Mas o próprio artigo 6º, pessoal, já nos atribui que é direito básico nosso, né? Buscar observar que toda divulgação, ela deve ser, pessoal, né, de forma precisa. Ela não pode, de forma alguma, ser uma publicidade que venha nos enganar, que venha trazer abusividades. Então tá lá. Esse inciso, ele pode ter uma acumulação direta com o artigo 36, 37 e 38 do CDC, porque são os artigos que trabalham com as práticas comerciais. São os artigos que irão trabalhar, pessoal, com as formas de publicidade, com as formas de divulgação de um produto ou serviço no mercado de consumo, tá? Então aqui, galera, lembrem-se sempre que esse exemplo de publicidade que eu trouxe agora da loja de eletrodoméstico também pode tocar aí a esse direito básico do nosso inciso 4º, tá? Então publicidades abusivas, enganosas, são o que, pessoal? Proibidas, né? Publicidades ou práticas comerciais que tragam o que, né, pessoal? Critérios coercitivos ou desleais. Critérios coercitivos são aquele que já te obriga a levar aquele produto, né? Ou uma prática abusiva, pessoal, que nós encontramos muito no nosso dia a dia. Você chegar a um local e querer levar o componente A. Mas para você levar o componente A, a loja obriga que você leve o componente B. Então você tem que comprar em conjunto. Notem que isso é uma prática abusiva proibida pelo CDC. Está lá no artigo 39, inciso 1. O que também conhecemos como a famosa venda casada. Ou seja, ofertar um produto em serviço, obrigando a levar outro produto ou serviço. Isso não pode. Então ali, pessoal, nós já estamos observando, né, uma circunstância de prática comercial coercitiva. Ou seja, ele está obrigando você a levar. Porque se eu quero A e eu quero levá-lo, infelizmente ele lhe obriga a levar o B, senão você não tem o A. Venda casada, tá? Então por isso também o inciso 4º é bastante importante. E notem que aqui nós iremos estudar, meus amigos, que quando nós falarmos desse CDC, de Código de Defesa do Consumidor, nós sempre iremos trabalhar com publicidades, tá? Nós não iremos trabalhar com propagandas. Por que isso? Vamos antecipar para vocês. Publicidade são todos os informes, todas as informações que são trazidas a vocês que tenham cunho, que tenham fins comerciais, fins lucrativos, tá? Então isso é publicidade. Tudo que tenha fins comerciais, tudo que tenha fins lucrativos, tá? Já a propaganda, pessoal, por que nós não vamos estudá-la? Porque propaganda, meus queridos alunos, é toda a informação que chega a vocês com fins ideológicos,
com fins sociais. Então, por isso nós chamamos de propaganda eleitoral e não publicidade eleitoral. Propaganda eleitoral por quê? O fim desta divulgação, ela é ideológica ou meramente social. Então é sempre bom frisarmos, para não cairmos em pegadinhas em uma prova de primeira fase que estivermos fazendo, o seguinte: leu a questão retrata que aquele produto divulgado, galera, ele tem onerosidade, né? Ele tem o que, pessoal? Critérios de comercialidade, ou seja, critério comercial é publicidade, tá? Então, por isso o CDC trabalha só com publicidade, porque quando eu falo em dinheiro, toca o bolso do consumidor e traz prejuízo ao consumidor. Então, por isso, o CDC trata de publicidade e não estamos tratando de propagandas. Tanto é verdade que, se você observar o inciso 4º, pessoal, do artigo 6º, ele trabalha com publicidade e não propaganda. Então nós vamos entender de uma vez por todas em módulos futuros, que eu quero que vocês nos acompanhem, que eu nunca tive que eu nunca tive propaganda enganosa, propaganda abusiva. Nós sempre teremos e iremos ainda continuar a ter publicidade, seja ela enganosa, que são aquelas que induzem o consumidor a erro, ou seja, abusiva, que são aquelas circunstâncias estabelecidas no artigo 37, parágrafo 2º do nosso Código de Defesa do Consumidor. Beleza? Então vamos lá. 5. A modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. O inciso 5 do artigo 6º, pessoal, é um inciso muito interessante e bastante curioso aí, né? Por quê? Primeiro, eu falo que os concursos a nível bancário, como o Banco do Brasil, que cobrem direito do consumidor, que nós temos aí alguns editais para cargos específicos que cobrem aí, né, pessoal? O estudo do direito do consumidor, alertem-se para esse inciso. Por quê? Ele fala de um princípio que também estudamos, né? Que é o princípio da modificação e revisão contratual. Ou seja, eu, consumidor, tenho a possibilidade de buscar sobre aquele contrato que eu assinei a sua modificação ou uma busca de revisão contratual sobre os valores pagos. Porque o inciso 5 me estabelece esse direito básico. Mas para isso eu tenho que demonstrar causas supervenientes. O que são causas supervenientes? Causas que são identificadas posteriormente à assinatura daquele contrato. E é o que mais acontece, não é verdade, pessoal? Primeiro, quando nós falamos, né, da cobrança de juros. Às vezes naquele pré-contrato que eu assino, os juros não estão bem claros. De forma o quê, pessoal? A cumprir o inciso 2º, né, do próprio artigo 6º, que é o princípio da informação. Informação clara, precisa e legível. Não estava lá. Mas eu precisava, eu assinei. E depois eu descobri que eu fui passado para trás, que os juros ali são muito altos. Então é uma causa superveniente, uma circunstância que foi descoberta posteriormente à assinatura desse contrato. Então ali traz a possibilidade, desde que demonstrada essa superveniência, que o consumidor busque a modificação desta cláusula ou tão mesmo busque a revisão contratual em uma determinada cláusula que possa, por exemplo, estar cobrando de vocês juros ou correções totalmente abusivas, tá? Fiquem tranquilos que isso quase não acontece no Brasil, né, pessoal? Principalmente quando as instituições financeiras acabam lhe oferecendo algumas modalidades aí de financiamentos. E é interessante nós notarmos e aproveitarmos aí também para citarmos a lei do superendividamento, que é uma lei agora de 2021, lei 14181 de 2021, onde ela proíbe algumas espécies de publicidade feitas. Por exemplo, no caso de financiamento a pensionistas e aposentados, é vetado, é proibido hoje, pessoal, na publicidade, que ali eu chame o consumidor para aquele financiamento, alegando que ele não terá consulta aos órgãos de proteção ao consumidor. Isso não pode mais. Então, por exemplo, venha fazer o financiamento conosco, porque nós não consultamos o SPC e Serasa.
Isto hoje é proibido pela lei do superendividamento, tá? Então depois com calma vamos nos aprofundar mais esse assunto. E quem também quiser antecipar um pouco, né, pessoal, entre lá no Instagram do professor Silvio Soares, eu sempre trago algumas dicas legais, falamos lá também um pouquinho de superendividamento, é o @Prof. Silvio Soares, bacana? Te espero lá. Outro ponto importante também que nós temos aqui, galera, é o inciso 6 do artigo 6º, que fala o seguinte: a efetiva prevenção e reparação dos danos patrimoniais, morais, individuais, coletivos e difusos. Galera, aqui é importante nós notarmos também, o CDC, ele tem esta preocupação de obrigação do governo criar políticas públicas, né? Políticas de proteção e defesa de nossos consumidores. Então o CDC, galera, ele atribui uma prevenção, né, total, uma efetiva prevenção. Tanto é que nós falamos lá do princípio da prevenção em um dos nossos primeiros módulos, né? Então criarmos o que, pessoal, através do CDC? Prevenções, proteções de reparação de danos, seja essa reparação, né, pessoal, moral ou material, seja ela individual, coletiva ou difusa. Então fiquem tranquilos que em módulos à frente também estudaremos, pessoal, um pouquinho sobre a proteção do consumidor em juízo. Entendemos um pouquinho mais sobre os famosos direitos difusos e coletivos atribuídos dentro do nosso Código de Defesa do Consumidor, tá? Então eu tenho aí, pessoal, né, vários parâmetros para buscarmos essa reparação. Se for no individual, beleza. Eu posso buscar a aplicação do CDC através de um advogado, através de uma defensoria pública, ou buscarmos, né, essa defesa diretamente junto ao PROCON. Ela pode ser coletiva também. Aí temos a figura, pessoal, do Ministério Público, que pode, né, através de denúncias, acionar o Poder Judiciário para buscar aplicar uma reparação sobre um produto ou serviço que determinada marca colocou no mercado de consumo, sobre o dano que ela ocasionou, tá? Então a gente fala de direitos difusos e coletivos porque em circunstâncias eu tenho um conjunto de pessoas que são identificáveis. Em outras circunstâncias eu tenho o que, pessoal? Pessoas indetermináveis, mas que de uma forma ou outra participaram daquele dano ocorrido por produto ou serviço colocado no mercado de consumo. Então falamos de reparação de danos individuais, difusos ou coletivos, tá? 7. O acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vista à prevenção e reparação dos danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurado a proteção jurídica, administrativa, técnica aos necessitados. Galera, outro ponto importante que nós temos aqui do artigo 6º. Falamos também um pouquinho ele lá nos princípios, né? Porque nós temos aqui o princípio do dever ser do Estado, galera. O que é dever ser? Obrigatoriedade de trazer prevenção, proteção ao consumidor. Ou seja, os nossos órgãos públicos, pessoal, têm que criar cada vez mais circunstâncias para ampliar a proteção do consumidor. Então, por exemplo, aqui, notem que nós temos aí a figura do PROCON, que na esfera administrativa cria meios, pessoal, para nos proteger. Então, as denúncias que fazemos, ou de ofício, o próprio PROCON pode ir lá e autuar o estabelecimento, primeiro comunica, demonstra que ele está errado, dá prazo para que ele se adapte à situação correta e se não fizer, vai ser multado. E são multas pesadas. Então notem que um dos direitos básicos nosso é o quê? Que o governo produza prevenções, produza ações reparatórias, criem metodologias que venham a nos proteger, tá? Sempre. Então, eu falo do critério judiciário, eu falo do critério administrativo, né, pessoal? Que seja desenvolvido ao nosso favor para que busque a nossa proteção. Então, eu posso citar aí os PROCONs estaduais, municipais, posso trazer o Ministério Público, né, que tem um papel muito importante. O Ministério Público, internamente, pessoal, ele tem lá
uma turma, uma câmara, né, específica, né, por exemplo, do direito à defesa da cidadania e do consumidor. Então eu tenho promotores designados especificadamente para criar metodologias de proteção, para cutucar o Poder Judiciário quando necessário, quando ele observa o quê? Circunstâncias que estão sendo aplicadas por fornecedores que estão contrárias ao CDC. Esses têm que responder. Estes deverão ser condenados, tá? 8. A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando a critério do juiz for verossímil a alegação ou quando ele for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. Pessoal, falamos um pouquinho sobre este princípio também lá nos nossos primeiros módulos, né? O princípio da inversão do ônus da prova. Ou seja, o inciso 8º é um dos incisos mais importantes do artigo 6º, é um dos incisos, um dos direitos básicos mais importantes do consumidor. Por quê, galera? É através desse inciso que nós temos a possibilidade de invertermos o ônus da prova a favor do consumidor, né? Então, diga-se de passagem, nunca teremos inversão do ônus da prova a favor do fornecedor, sempre a favor do consumidor, tá? Então isso é bastante importante, fiquem atentos a esta caracterização. Esta inversão do ônus da prova, para quem é de outra área que não seja o direito e esteja nos assistindo, são aquelas circunstâncias da qual o consumidor alega o problema e quem vai ter que comprovar que esse problema existe ou que esse problema não foi criado pelo consumidor, não foi uma culpa exclusiva dele, é quem? O fornecedor. Então, ele quebra a regra que nós temos hoje. Por quê? Se nós trazermos a regra da legislação civil, ela fala assim: aquele que alega tem que provar, não é verdade? No Código de Defesa do Consumidor é o contrário. A regra é a seguinte: aquele que alega, regra, não precisa comprovar. Ele demonstra e quem deverá comprovar é o próprio fornecedor. Então é um instituto criado, pessoal, no intuito de ampliar a proteção da parte mais fraca, da parte vulnerável que somos nós consumidores, tá? Notem, pessoal, que a inversão do ônus da prova do artigo 6º, inciso 8º, é uma inversão que chamamos de inversão op judicis, tá, pessoal? Então vamos anotar ali. A inversão que estabelece no artigo 6º, inciso 8º, é a famosa inversão op judicis. O que é inversão op judicis, professor? Inversão do ônus da prova determinado pelo juiz. Então, op judicis pelo juiz, pelo judiciário. Então, se nós tivermos uma afirmativa e uma prova de primeira fase falando assim: a inversão do ônus da prova regra é automática, é obrigatória. Falso. A inversão do ônus da prova regra dependerá do juiz. É op judicis, ou seja, o juiz determinará naquele caso concreto se haverá inversão do ônus da prova ou não. Então, posso ter uma relação de consumo onde o consumidor tenha que trazer as provas, professor? Sim, tá? Então, notem, não é porque eu não tenho a inversão do ônus da prova que retira a característica de consumidor, tá? Notem que eu tenho a conceituação de consumidor e ainda poderei ter cumulado a esta característica a inversão do ônus da prova. Então, regra, a inversão do ônus da prova, ela é facultada ao juiz, ela é facultada ao Poder Judiciário. Para isso, o próprio inciso 8º do artigo 6º já nos traz as características que devem ser observadas. Para o juiz inverter este ônus, ou seja, para termos o op judicis do ônus da prova, nós teremos que analisar o caso concreto. Ou seja, o juiz vai analisar se é verossímil aquela alegação, se o que está sendo alegado ali pelo consumidor
o juiz entende ser verídico, ou quando o juiz observa, pessoal, a hipossuficiência do consumidor. Então, se o juiz analisa a verossimilhança dos fatos alegados ou a hipossuficiência, o juiz inverte o ônus. Não precisa ter os dois, tá? Aqui nós não falamos de cumulatividade. Nós falamos de um ou seja, são alternativos. Por que eu falo isso? Porque já caiu em uma primeira fase do exame da ordem há tempos atrás. Ou seja, a banca copiou e colou o artigo 6º, inciso 8º, duas vezes. Uma ele colocou inversão do ônus, a inversão do ônus da prova se dá quando o juiz verifica a verossimilhança e a hipossuficiência. E a outra ele colocou assim, a inversão do ônus da prova se dá ao juiz quando ele verifica a hipossuficiência ou a verossimilhança. E o povo falou, vai anular essa questão porque tem duas alternativas iguais. Não tinha, galera. Uma era alternativa, outra era cumulativa. Regra, artigo 6º, inciso 8º. Inversão do ônus é facultada ao consumidor, cabendo alternativamente a análise da verossimilhança ou da hipossuficiência. Beleza? Tranquilo, galera? Então vamos que vamos. Eu queria trazer isso para vocês, para deixar bem claro, para que vocês não tenham nenhum tipo de dúvida na análise dos direitos básicos. O inciso 9 está vetado, né, pessoal? Colocamos aqui. E aí fechamos a nossa aula de hoje com o inciso 10. Olá, pessoal. Então vamos dar continuidade aí falando então dos nossos direitos básicos do consumidor. Vamos para mais um inciso aí, que é o inciso 10 do artigo 6º do nosso Código de Defesa do Consumidor. Então vamos lá, o que traz hoje o inciso 10 do nosso artigo 6º, trabalhando aí em relação aos direitos básicos. Vamos lá. A adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. Então notem, pessoal, que isso é bastante importante observarmos aí no estudo para os nossos concursos, que o Estado ele tem que trazer os seus serviços de forma adequada, de forma eficaz, com qualidade, e se essenciais, eles devem ser prestados de forma contínua. Então isso é bastante interessante, a gente tem que observar, notar essa obrigatoriedade que tem o Estado. Tanto é que nós já falamos, né, do princípio do dever do Estado, de produzir políticas públicas, de criar sempre órgãos de proteção e defesa do consumidor, sistemas protetivos ao consumidor, uma das obrigatoriedades atribuídas ao Estado. Não é o professor Silvio que está falando isso, é a Constituição Federal, no seu artigo 5º e, consequentemente, também no nosso artigo 170. Então, são dois artigos bastante importantes que determinou que o Estado viesse a criar, né, o Código de Defesa do Consumidor, buscando uma proteção ampla e, consequentemente, imediata a essas partes mais fracas. E é claro, pessoal, que após o nosso inciso 10º do artigo 6º, onde nós falamos dos direitos básicos, é importante nós frisarmos as inovações que tivemos agora em 2021. Lembra que nós falamos um pouquinho aí no início do nosso bloco de hoje, né, desse conteúdo, onde informamos a criação em 2021 da lei do superendividamento. A lei que veio para resguardar, para ampliar, né, a proteção do consumidor. Então uma lei bastante inovadora, que trouxe um segmento fantástico, e ela veio a trazer a inclusão de novas redações dentro do nosso Código de Defesa do Consumidor. E uma delas é no nosso artigo 11º dos direitos básicos do consumidor, lá no artigo 6º. O que nos traz? A garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações do superendividamento, preservando o mínimo existencial nos termos da regulamentação, por meio de revisões e repactuação da dívida, entre outras medidas, Lei 14.181 de 2021. É isso mesmo, galera. Este novo item que nós tivemos, essa inovação dentro do artigo 6º, trazendo como direitos básicos do consumidor, foi o que hoje nós chamamos de recuperação judicial do consumidor. É isso mesmo, pessoal. Hoje nós temos a possibilidade de trazermos todas as dívidas que temos e efetivarmos um acordo coletivo. É isso mesmo, né? Por isso nós chamamos de recuperação judicial do consumidor.
Então, a lei do superendividamento, que é a 14.181 de 2021, ela nos trouxe esse respaldo de ter a possibilidade de, em um único movimento, trazermos todos os nossos credores e efetivarmos um acordo. Tá? Este acordo promovido é de suma importância observarmos na lei do superendividamento que ele pode dar a sua continuidade por um período de até 5 anos. Então é um período adequado, um período justo para que aquele consumidor que passa ou que está passando, galera, por dificuldades financeiras, tenha a possibilidade de um futuro próximo quitar as suas dívidas. Então, muito importante, bastante positivo aqui o nosso inciso 11º. Inciso 12º. A prevenção do mínimo existencial nos termos da regulamentação, na repactuação das dívidas e na concessão de créditos. Também incluso pela lei do superendividamento, lei 14.81 de 2021. Por que ele fala de repactuação quanto à preservação, repactuação das dívidas, quanto à preservação do mínimo existencial? Galera, isso é bastante importante e tem grandes chances de ser cobrados aí nos nossos futuros concursos públicos. Mínimo existencial estabelecido aqui é deixar ao consumidor, galera, como o próprio nome já diz, o mínimo de subsistência. É fazer com que aquele consumidor tenha a oportunidade de efetivar um acordo, de produzir um acordo, mas ao mesmo tempo que esse acordo, pessoal, tenha para ele a possibilidade de pagamento. E mesmo que tenha essa possibilidade de pagamento, não retire o mínimo substancial dele para que ele possa sobreviver. Então é como se fosse limitações. Não adianta então eu firmar um novo acordo, né, uma repactuação, como o próprio inciso diz, sendo que o valor que lá estarei pagando vai tirar da minha própria subsistência. Eu vou deixar de comer para pagar a dívida? Então não tem como, meus amigos. Então o legislador se preocupou nesse sentido. Então o mínimo substancial que aqui nós tratamos, pessoal, é que nós tenhamos a possibilidade de firmarmos um bom acordo, um acordo respaldado pelo Poder Judiciário, que em primeiro momento teremos a figura de um conciliador que buscará ali, pessoal, efetivar aquela coletividade de acordos. Se isso não der certo, a lei do superendividamento fala que haverá o prosseguimento desse processo, esse processo será designado a pessoa do magistrado, e aí será o magistrado que irá tomar as devidas providências, deslocar esse processo com esses credores para uma contadoria judicial, para que seja efetivado um cálculo adequado, para que o juiz determine a possibilidade de efetivação desses pagamentos ao consumidor num período de até 5 anos. Lembrando que é claro que o juiz irá respeitar este mínimo existencial. Então, esta palavra é bastante importante. Por mais que ela torne-se um pouquinho diferente, dificultosa, na realidade não é. É simplesmente demonstrar que o legislador se preocupou em que o consumidor de boa-fé faça o seu pagamento, mas ao mesmo tempo, pessoal, estabeleça limites quanto ao seu mínimo substancial para que ele possa sobreviver, para que ele possa se alimentar e, consequentemente, alimentar os seus familiares. Beleza, galera? Inciso 13º, a informação acerca dos preços dos produtos por unidade de medida, tal como por quilo, por litro, por metro ou por outra unidade, conforme o caso. Olha que interessante nós temos, pessoal, nesse inciso 13 do artigo 6º como direito básico. Ele já traz uma complementação ao próprio direito da informação, porque a todo produto, pessoal, ou serviço que nós trouxermos ao mercado de consumo, nós teremos que destacar as suas características, o preço desse produto, né? Que seja um preço por litro, galera, por medida, por quilo, por metro, isso é de suma importância. Tem que se haver a obrigatoriedade por parte do fornecedor de cumprir o princípio da informação. Na minha visão, nem haveria necessidade de nós termos esse inciso 13º, porque na realidade o princípio da informação é obrigatório. Então, lembrem-se que os produtos trazidos à venda, que sejam sempre disponibilizados no mercado de consumo, pessoal, ele vai ter que trazer sim o preço, o valor, galera, em relação à circunstância. Se ele for por quilo do quilo, se ele for por litro do litro, se ele for por metro do metro,
para que você tenha o seu direito de liberdade de escolha, para que você observe que ali você não está sendo enganado, para que você, no cálculo simples necessário, pode efetivar ali, né, pessoal, a verificação se o valor está sendo cobrado ou não. Exija isso de todos os fornecedores. Então, belíssimo inciso também, complementando aí o próprio artigo 6º que nós já trabalhamos lá atrás, que é o princípio, que é o direito básico da informação. Toda a informação sempre de forma clara, precisa e legível. Preços devem estar em destaque. Preços, se for por quilo, deve estar o valor por quilo. Se for por metro, o valor por metro. Se for por litro, o valor por litro. Para que eu saiba o que ali estou adquirindo e para que eu observe, pessoal, de forma clara e precisa, que eu não estou sendo enganado. Então tome cuidado. Esses incisos, pessoal, eles vieram a ser inclusos agora, há pouco tempo. É de 2021, são muito novos. Então fiquem atentos, vocês aí que estão estudando Direito do Consumidor, para que vocês ainda não estejam fazendo a leitura antiga, uma leitura antes da inclusão, certo, pessoal, da Lei 14.181, tá? Lembre-se, essa lei é de 2021, ou quem não achar, joguem aí na busca a Lei do Superendividamento, que vocês já estarão com todos os artigos e, consequentemente, os artigos que trouxeram, né, pessoal, a inclusão ou a alteração dos nossos artigos aqui dentro do nosso Código de Defesa do Consumidor. Parágrafo único. A informação do que se trata o inciso 3 do caput deste artigo deve ser acessível a pessoas com deficiência, observando o disposto em regulamento. Pessoal, isso é bastante importante, já foi questão de primeira fase da OAB. Lembre-se que o princípio da informação que está lá no inciso 3 do artigo 6º, pessoal, ele vem novamente a ser rebatido aqui no parágrafo único, aplicado à pessoa com deficiência, né, pessoal? Ou seja, os PNEs, os portadores de necessidade especial. Cumprimentando também, pessoal, em conjunto, complementando, me desculpe, com regulamentos específicos que são abordados e aplicados às pessoas com necessidades especiais. Então lembre-se sempre, pessoal, que a informação deve estar acessível a este, né? Seja um braille, seja outras circunstâncias existentes para aqueles que de alguma forma possuem necessidades especiais. Então notem que o nosso legislador, pessoal, não esqueceu dos portadores com deficiência. E exijam isso de todos os locais, de todos os fornecedores, porque é uma obrigatoriedade e é um direito básico, previsto no artigo 6º, exatamente no inciso, previsto no artigo 6º, exatamente no parágrafo único do nosso Código de Defesa do Consumidor. E por fim, galera, nós temos aqui também o artigo 7º, né? Para nós fecharmos aí com chave de ouro os nossos direitos básicos, que fala o seguinte: os direitos previstos nesse artigo não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos ou outras formas também, né? Pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que analogia, costumes e equidades. Parágrafo único. Tendo mais de um autor à ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. Galera, o que eu quero dizer para nós fecharmos com chave de ouro hoje os nossos direitos básicos? O artigo 7º deixou bem claro que o Código de Defesa do Consumidor ele é regra, ele deverá ser aplicado nas relações de consumo, mas ao mesmo tempo nós temos que tomar cuidado para algumas relações específicas. Notem que iremos trabalhar isso com maior cautela em outros módulos, mas aqui, pessoal, é sempre bom respaldarmos vocês que em algumas circunstâncias os tratados ou convenções internacionais podem sobrepor o Código de Defesa do Consumidor. Um dos exemplos claros é quando nós falamos dos transportes internacionais, é quando nós falamos das viagens internacionais, das compras de passagens aéreas, dos danos que as empresas aéreas podem produzir aos seus clientes. Sabe por quê? O Supremo Tribunal Federal, ou seja, o STF, já pacificou, já definiu que nas viagens internacionais
nós temos a aplicabilidade de alguns tratados ou convenções, como por exemplo o Tratado ou Convenção de Varsóvia, dentre outros que hoje temos, pessoal, que ele venha a sobrepor o Código de Defesa do Consumidor. Por exemplo, nesses tratados ou convenções, nós temos a limitação, certo, pessoal, de danos, principalmente dos danos morais. Então, no extravio de bagagem ou outras espécies de danos que podem ser acometidas por parte das empresas aéreas em viagens internacionais, o respaldo que nós iremos ter não será do Código de Defesa do Consumidor, e sim por tratados ou convenções internacionais. Professor, isso é regra? Não, mas é bom nós ficarmos alerta. E o próprio Código de Defesa do Consumidor não deixou de lado esses tratados ou convenções. Então o Brasil tem tratados ou convenções no qual ele possui pacto, né, pessoal? No qual ele é signatário. Então, nesse sentido, lembre-se sempre que nós teremos a possibilidade de aplicação destes sobrepondo o nosso Código de Defesa do Consumidor. E lembrando sempre que o parágrafo único do artigo 7º deixa bem claro, pessoal, que havendo mais de um autor na prática daquele determinado dano, nós iremos atribuir uma responsabilidade a todos. Ou seja, o que nós já estudamos lá atrás como princípio da solidariedade, novamente vem reforçado aqui a todos os fornecedores. Praticou dano, está na cadeia de fornecimento, regra, todos respondem de forma idêntica, igual. Lembrando que na responsabilidade solidária, novamente repetindo, tanto pode exigir de um como de todos ao mesmo. É fácil localizar, ou por não localizarmos os outros, quando reparar o dano ocasionado ao consumidor, caberá a ele, com previsão do próprio Código de Defesa do Consumidor, as regras da ação de repetição. Tá, pessoal? Então notem, a regra das ações de retorno, né, pessoal? Então cabe aí àquele determinado fornecedor que sozinho, unicamente, acabou efetivando o pagamento daquele dano, as ações de regresso contra os outros fornecedores. Só que aí é um outro papo. O consumidor já teve, né, pessoal, o pagamento, a reparação do seu dano, aí sem problema algum. Caberá a este fornecedor as ações de regresso contra quem ele quiser, tá? Então isso é um ponto importante, a definição já prevista no artigo 7º, parágrafo único do nosso Código de Defesa do Consumidor. Beleza, galera? Então findamos aqui o nosso módulo sobre direitos básicos do consumidor. Espero que tenha ajudado, auxiliado e facilitado vocês na compreensão desse conteúdo. Qualquer tipo de dúvida, pessoal, mande aí um e-mail para lá. Quem quiser seguir o professor Silvio Soares, estaremos lá no Instagram, no Facebook, no @Prof. Silvio Soares. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo módulo de Direitos do Consumidor, se Deus quiser. Fui!